Alguém já disse que o lugar mais alto que você pode estar é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa, bondosa de Jesus repouse sobre sua vida, sobre todos os seus, reunidos aí neste lugar, para juntos nós celebrarmos ao nosso Deus. Eu quero fazer uma leitura com você, que se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 até o 18. O texto bíblico diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Pai, rendido estamos diante da tua presença para celebrar a vida em Cristo, e que o Senhor possa, através da palavra lida e da meditação do nosso coração, trabalhar a nossa alma como uma terra que espera de forma boa a semente e a chuva que rega, para que essa semente, que é a tua palavra, produza resultados efetivos e frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor fale com a gente nessa hora, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Joel, cujo nome significa Jeová é Deus, ele atuou na região de Jerusalém, nas tribos de Judá. Ele atuou num período de muita calamidade em Israel. Ele viveu entre 835 e 805, e esta mensagem está mesmo dentro desse período. O que aconteceu? Ele profetizara que uma praga de gafanhotos invadiria a terra, e grande calamidade seria decorrente disso. E decorrente do consumo desses gafanhotos, viria a fome e a miséria instalada naquela região. Pessoas e animais morrendo. Algo tão desastroso foi proclamado pelo profeta como julgamento divino, como juízo da parte do Senhor. A profecia mais conhecida de Joel é sobre o derramamento do Espírito. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. E ele então declara, e esta é a profecia mais conhecida dele. Mas no capítulo que lemos, fala de uma profecia de que se o povo se arrependesse, ele restauraria a terra. Eu quero conversar com vocês sobre o chamado que Deus nos traz para o arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Eu descobri que esse tema é um tema comum, já explorado por muitos pregadores. Mas eu preferi mesmo assim repetir essa temática, porque entendo ser ela muito contextual àquilo que temos vivido e experimentado nesses dias. Na verdade, é um tema contundente. É uma mensagem com um estilo enérgico, com um estilo duro, pesado, denso, de advertência e de juízo e de renúncia. Mas também é uma mensagem tão dura que levou os profetas a serem perseguidos e alguns até martirizados. Porque ele apontava o pecado, ele punha o dedo na ferida do povo, ele denunciava o erro, a maldade tão latente na vida prática das pessoas.
Mas apesar de contundente, é uma temática também necessária, é uma temática oportuna, porque não só naqueles dias a humanidade tem uma tendência, uma vulnerabilidade muito grande ao mal, ela tangencia para as coisas erradas de uma forma muito espontânea. Essa natureza pecaminosa distancia as pessoas do Senhor e se colocam fora da vontade do Senhor, e por consequência esse distanciamento atrai para si o próprio juízo de Deus. Portanto, é atual, moderno, contemporâneo dizer: arrependei-vos, convertei-vos dos vossos pecados, por causa da dureza do vosso coração. Muitas pessoas nem pensam, nem imaginam, nem percebem que se distanciam do Senhor, e logo a calamidade se instala, e Deus chama os seus profetas para proclamar: arrependei-vos, convertei-vos. As duas palavras são tratadas de forma sinônimas, tanto o chamado arrependimento ou a conversão. É como que Deus dizendo-se: voltem-se para mim, convertam-se dos seus maus caminhos, arrependam dos seus pecados, abandonem a sua vida de devassidão, deixem para trás a sua imoralidade, deixem os seus maus pensamentos, abandonem o mau caminho, o caminho de pecado, deitem fora todo tipo de idolatria, abandonem o caminho da desobediência, da rebeldia, da opressão, da violência, da injustiça, da corrupção. Esse é o chamado. Eu quero olhar com você nesse texto, dentro da estrutura proposta pelo profeta Joel, que é o canal da boca de Deus, uma estrutura de arrependimento que Joel propõe. Ela compreende em 4 palavras, vai ficar fácil de você gravar, são com a letra C: convocados, convocação, caminho e consequências. Vamos começar por esta primeira estrutura de arrependimento proposta por Joel, a convocação. Chamo convocação porque é uma ordem de Deus, é um chamado de Deus. Quando ele chega no texto e diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quem é que chama ao arrependimento? O Senhor. Qual é a sua convocação? Convertei-vos, arrependei-vos dos seus maus caminhos. Trata-se de um verbo no imperativo, e o verbo no imperativo, ele traz esta direção de ordem, de comando, de determinação. Então esta ordem é bem definida e é Deus quem faz. Inclusive, quando nós pegamos no Novo Testamento, em Atos 17:10, a palavra de Deus diz assim, que Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem. Esta expressão notifica tem a mesma orientação do imperativo, uma voz de comando, uma ordem, uma determinação. Deus notifica a todos que se arrependam. A convocação é divina. Deus é quem chama, Deus é quem convoca, Deus é quem determina e ordena. O chamado ao arrependimento brota do coração do Pai. Há um Deus que aguarda que as suas criaturas mudem sua postura, mudem a sua conduta. Mas além de ser uma convocação imperativa, é uma convocação que eu também diria profética. Porque desde há muito tempo, Deus usa os seus servos para fazer esse chamamento. Nós vamos encontrar desde o Velho Testamento até a linguagem do Novo Testamento, Deus levantando homens para conclamar, para convocar, para chamar as pessoas a um arrependimento. Encontramos lá Noé, que é declarado como pregoeiro da justiça. A palavra pregoeiro é dizer da vida importante de integridade, a vida de justiça, de virtude, de pureza de vida, de pureza de pensamento, de pureza de sentimento, de pureza de ações. Contemporâneo de Abraão, o Eliú, um dos amigos de Jó, também na sua palavra diz: abre-lhes os olhos também aos ouvidos para instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Eliú pregando o arrependimento. O profeta Samuel disse: se é do Senhor, se é do todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirem de dentro de vós os deuses estranhos,
e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, chamado ao arrependimento pelo profeta. O rei Salomão, na sua consagração do templo, ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O rei Salomão dizendo: o povo se arrependa. O rei Ezequias proclamou. O profeta Jonas, indo a Nínive, ele declara: ainda em 40 dias Nínive será subvertida, como que se ele estivesse dizendo: convertam-se do mau caminho, à luz do texto de Jonas 3, versículo 10. O profeta Oséias também proclamou: volta, Israel, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade. Profeta Isaías: convertei-vos, filhos de Israel, aquele que de tanto vos afastastes, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o Senhor nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Profeta Ezequiel dizia: convertei-vos, apartai-vos dos ídolos e dai as costas às vossas abominações. Jeremias: convertei-vos, filhos rebeldes. Neemias, o governador, no retorno do povo do cativeiro do exílio, declarava: se você se converterem a mim, diz o Senhor, e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. E o profeta Zacarias declara: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos. Convertei-vos agora dos seus vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Ah, pastor, isso só fez menção ao Velho Testamento, para um povo rebelde. Mas quando você entra no Novo Testamento, no ministério precursor de João Batista, a mensagem dele bem sintetizada era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas Jesus também deu sequência, porque a Bíblia diz, na mensagem de Jesus, ele proclamando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O apóstolo Pedro, uma das estruturas firmes, um dos pilares da igreja, colunas da igreja do primeiro século de Jerusalém, a pregação dele no dia de Pentecoste era: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O apóstolo Paulo também, o apóstolo dos gentios, declara, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, se dirigindo à igreja de Pérgamo, ele diz: portanto, arrependei-vos. Se dirigindo à igreja de Tiatira, o Senhor lhe deu tempo para que se arrependesse. Meu amigo, essa mensagem não mudou. Ela percorre todas as Escrituras. E durante todos esses anos que temos vivido depois de Cristo, Deus tem levantado homens para proclamar à terra: arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. É uma convocação, é uma notificação de Deus para o seu coração, para todas as pessoas. E falando nisso, quem são os convocados? Quem são essas pessoas que Deus usa os seus profetas para chamar o arrependimento? No texto que a gente leu, você vai encontrar versículos 15 em diante. Toca a trombeta em Sião, congregai o povo, chame a congregação, chame os filhinhos de peito, crianças de colo, chame os sacerdotes, chame os ministros, para que chorem e se arrependam. Então a gente percebe que a convocação é para todas as pessoas. É uma convocação extensiva, é uma convocação ao quebrantamento, ao rasgar o coração, à humilhação a todas as pessoas. É pano de saco e cinzas, é choro e jejum, é pranto, é angústia da alma. Todos, indistintamente, ricos e pobres, cultos e ignorantes, da cidade ou do campo, do centro ou da periferia, precisam de arrependimento.
Há uma coisa muito curiosa que encontramos no livro do profeta Jonas, que saiu proclamando: Nínive será subvertida. Jonas não acreditava que aquelas pessoas ouviriam a sua mensagem, mas encontramos a informação bíblica de que o rei, o que governava aquela cidade, entendeu o recado de Deus e ele promulgou e divulgou em Nínive, dizendo assim: por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, e clamarão, e sairão do caminho da violência que há nas suas mãos. Olha só essa mensagem de convocação de Deus. A cidade inteira entendeu esta convocação, e não só os homens, mas também até os animais. Eu estava lendo e ouvindo sobre um sermão de John Wesley, que foi um grande avivalista britânico, e ele pregou um sermão em 24 de abril de 1767, com base naquelas palavras de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele começou a dizer o seguinte, que normalmente quando se fala em arrependimento, as pessoas estão dizendo que nós estamos falando para aqueles que não têm Jesus, para as pessoas do mundo, para aqueles que vivem uma vida de pecado. E nesta mensagem, o tema que ele explora é o seguinte: o arrependimento dos crentes. John Wesley mostra que você, cristão, precisa também se arrepender. Como povo de Deus, temos muitas coisas a serem tratadas, a serem conversadas, a serem acertadas, a serem ajustadas com o nosso Deus. Olhe para os relacionamentos das denominações, povo, denominações cristãs, arrependam-se. Muito cuidado com essas coisas perniciosas dentro das estruturas denominacionais, partidos, rivalidades, concorrência, agremiação de pastores de uma cidade que se discutem, que se machucam, que trocam as suas ferpas, os posicionamentos políticos dentro da própria estrutura religiosa, estruturas denominacionais, nas suas associações, nos seus concílios, onde o partidarismo aflora, os embates, as divisões, os interesses pessoais, a politicagem e um tipo de demonização da estrutura eclesiástica. Por isso esse chamado é para os crentes, é para você: convertei-vos. Líderes de expressão, debatendo publicamente nas mídias, algo de baixo nível, falando, acusando, denegrindo, culpando, sem pensar nas estruturas locais e nas dificuldades na administração de conflitos. Há uma série na Netflix que chama Greenleaf. Assisti alguns episódios, mas eu achei muito sórdido, muito nauseante esse seriado, porque ele mostra o lado obscuro, os bastidores de uma mega igreja americana. Mas na verdade, o autor desta série quis retratar o que de fato está acontecendo com muitas das estruturas eclesiásticas, a sua demonização. E a palavra de Deus para essas pessoas: anciãos, congregai o povo, chorem sacerdotes, chorem profetas, arrependam-se. E à luz do que Paulo descreve em Romanos, diz assim: não há um justo sequer, não há nenhum, todos se corromperam, todos precisam desesperadamente da graça do Senhor, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram. Então, meu amigo, tantos de fora, que você pensava que eram os que precisavam arrepender, mas como os de dentro, deixar os maus caminhos. Mas arrepender do quê? E aqui eu diria que esta convocação, além de ser uma convocação extensiva, é uma convocação invasiva, porque ela entra dentro do nosso íntimo, ela entra dentro do nosso coração. E algumas descrições bíblicas, conforme alguns versículos que eu cataloguei, nós somos chamados a arrepender da iniquidade, dos nossos problemas, impiedades e maldades, da idolatria, de deixar os deuses estranhos e preparar o coração para o Senhor e servir somente a Ele, dos nossos pecados, da depravação, da perversidade, da culpa e da iniquidade, onde Deus chama: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caídos, prostrados, arrebentados. Então,
Arrepende-te dos seus maus pecados. Arrepende-te do seu afastamento do Senhor, do seu distanciamento, da forma como você tem levado Deus. Você que deu as costas para o Senhor, Ele diz, arrependa-se. Você tem que se arrepender do seu caminho e pensamentos pervertidos, ruins, criminosos, violentos, agressivos, desobedientes, rebeldes e contrário à lei de Deus, tanto em atos como em intenções e pensamentos. Deixe o perverso o seu caminho. Convertei-vos, arrependei-vos das vossas más obras, das atitudes maldosas, desagradáveis, com intenções espúrias, infelizes, que machucam, que ferem. Arrependam-se das abominações, das coisas repugnantes, das coisas abomináveis, dos rituais macabros, das impurezas, das drogas, da impureza alimentar, dos relacionamentos errados, dos ídolos e todo tipo de impiedade. Arrependei-vos da rebeldia, arrependei-vos da crítica, arrependei-vos. Tem muita coisa em mim, tem muita coisa em nós, tem muita coisa no meio do povo de Deus que precisa de arrependimento. Os convocados ao arrependimento são todos, os de fora e os de dentro. Então, Joel está propondo, na sua estrutura de arrependimento, uma convocação divina, cujos convocados são todas as pessoas, dentro e fora. Mas, qual é o caminho para o arrependimento? E eu consigo perceber nesse texto algumas dicas que Joel nos traz para trilharmos no caminho do arrependimento. Eu diria que teríamos duas fases nesse caminho. A primeira fase que trata, que move o coração de Deus. Mas a segunda fase desse caminho é aquela que muda, que traz em mim atitudes concretas, práticas de arrependimento. Veja, nessa primeira fase desse caminho para o arrependimento, temos Deus na parada, a ação divina em todo o processo. Você e eu somos tão dependentes de Deus que, se não houver iniciativa dele em seu favor para o seu arrependimento, o arrependimento não vai acontecer na sua vida. Sabe o que a Bíblia diz sobre a participação de Deus no nosso arrependimento? Acompanhe. Paulo escreve em Romanos 2,4: ou desprezarás a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, e ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, capítulo 7 e 9, a segunda carta: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Voz passiva, quem agiu para que o arrependimento trouxesse em mim essa tristeza, essa angústia, foi Deus, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Quem nos contristou, quem nos afligiu, quem nos entristeceu, quem nos angustiou pelos pecados? Não sou eu sozinho. Deus entra para tratar isso. Deus é a causa, Deus é o provocador, Deus é o iniciador, Deus é quem dá o start para que o arrependimento aconteça na sua vida. Nós nos arrependemos pela graça de Deus, nós somos contemplados com o arrependimento pela soberania majestosa do Deus da Bíblia. Mas a segunda fase é a resposta humana, porque no texto que Joel registrou, você vai encontrar comigo algumas atitudes que compõem essa resposta humana. Veja aí: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, uma atitude minha. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, promulgai um santo jejum, proclamai uma santa solene assembleia, santificai a congregação, congregai o povo, chorem e orem. Essas palavras dão uma trilha para você e eu trabalharmos o arrependimento na nossa vida. Converter de todo o coração é fazer meu coração ser inclinado ao Senhor, é voltar-me para a sua palavra, é amar a sua palavra e, à luz da sua palavra, corrigir a rota que a minha vida tem levado. E Deus quer ver uma conexão entre coração e lábios, porque o próprio Senhor Jesus já declarou: esse povo
honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, no processo, no caminho para arrependimento, é necessário você rasgar e dar todo o seu coração ao Senhor. É promulgar um jejum, um quebrantamento, é chamar o povo para separar, para consagrar, para dedicar um tempo de restrição, de abstinência, de controlar os desejos, de refrear os impulsos, de disciplinar a alma, de levar você a se prostrar diante do Senhor. Deus, sem o Senhor eu não consigo caminhar. O choro e pranto é o lamento, portanto aquele choro amargo. Chorem os sacerdotes e ministros. Onde está a angústia? Há um avivalista chamado Leonard Ravenheim, e ele pregou sobre isso. Onde está a angústia? A igreja de Jesus perdeu o chorar pelos seus próprios pecados. Convoque a assembleia para se humilhar diante do Senhor, algo público, algo coletivo. Santifique a parte do pecado, tire das suas casas tudo aquilo que entristece o coração do Senhor. Consagre-se, separe, dedique-se, porque quem não se arrepender será condenado. Não dá para habitar com um Deus santo, com a natureza santa dele. A natureza dele santa é incompatível com o seu, com o meu, com o nosso pecado. Santifique. Orem, se prostrem, busquem falar com o Pai, pedir e interceder. Inclusive, a oração de Joel declarada aqui é: poupa o teu povo. Deus tenha misericórdia de nós, aplaca a tua ira. Porque se o Senhor fosse observar as minhas iniquidades, quem é que subsistiria? Meu querido, tem vários outros textos que te dão uma ideia do caminho para o arrependimento. Esse de Salomão mesmo, o povo que se humilha, que ora, que busca e que se converte. Eu ouvi um sermão de Thomas Watson, que viveu entre 1620 e 1686. Ele diz 6 componentes do arrependimento. Primeiro, olhos são para ver e chorar. Olhos para ver o pecado e começar a chorar. Segundo, tristeza pelo pecado, o que Ambrósio denominava aquela amargura da alma, o afligir a alma, o lamentar pelo pecado. Terceiro elemento, confissão de pecado. A lágrima dos olhos deve partir pela confissão dos lábios. É algo autoacusador. Eu é que pequei, eu é que errei. O profeta Jeremias pergunta: por que vocês lamentam? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É fácil apontar o erro dos outros, é fácil dizer: ele é culpado, o presidente é culpado, o ministro é culpado, o governador é culpado, a sociedade é culpada. Mas reconheça: eu pequei. Esse é um integrante, um elemento importante no processo de arrependimento, a confissão pessoal, autoacusadora de pecado. A vergonha pelo pecado é outro elemento, é aquela palavra que o filho pródigo declara quando caiu em si: já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele, de forma indigna, se apresenta diante do Pai. Essa é a nossa posição. Somos os piores, como crentes em Jesus, do que os incrédulos, piores do que os demônios, porque eles não pecaram contra Cristo e nós temos pecado diariamente. Outro elemento, ódio pelo pecado. Eu não posso ter prazer no pecado, prazer na iniquidade. Eu tenho que ter inimizade contra o pecado. E o último é converter-se, é abandonar, é deixar o erro, o pecado. E por último lugar, se a estrutura do arrependimento proposta por Joel envolve a convocação, os convocados, mostra o caminho. O que é que o arrependimento traz como resultado? Quais são as consequências que o arrependimento produzem na vida das pessoas? Eu queria olhar em duas óticas aqui, porque se por um lado o arrependimento move o coração de Deus, por outro lado, quando o povo se arrepende, o que acontece? Deus transforma a situação humana. O profeta Joel declara aí no versículo 14: quem sabe Deus não se voltará e se arrependerá e deixará sobre si uma bênção.
Veja, Deus, quando escuta, ouve uma pessoa, uma população, uma família arrependida, contrita, chorando os seus pecados, Ele se volta. Porque se o pecado nos distancia de Deus, o arrependimento nos reata, nos aproxima de Deus. Deus se arrependerá. A ideia aqui é no sentido de sofrerá esse peso, de virá para confortar, para consolar, para trazer alívio e compaixão. Deus muda o curso do homem, o homem é beneficiado. Davi, depois de ter falhado no seu pecado terrível, ele faz uma oração, e por experiência própria, ele declara: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Deus não despreza uma pessoa, uma família, uma sociedade, uma nação que reconhece isso. A experiência que Jonas viveu é de que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que iria fazer aos ninivitas, e ele retrocedeu, não fez. O arrependimento muda, move o coração de Deus. O profeta Isaías proclama: Deus é rico em perdoar. Por que Deus amolece o seu coração quando alguém se arrepende? Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele vai ouvir dos céus e Ele vem sarar a sua terra, vem perdoar os seus pecados. Agora, mudar a situação humana, quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Meu irmão, Deus se compadeceu do seu povo. A partir do versículo 18 aí de Joel, você vai encontrar Deus poupando o povo, Deus tendo piedade, mostrando a sua compaixão. Olha algumas das coisas descritas que Deus fez depois dessa convocação, desse caminho adotado pelo povo. Vejam, ouçam, diz o texto bíblico: estou enviando um presente, trigo, vinho, azeite de oliva, acabou o jejum, comam à vontade, já não vou mais expor vocês ao desprezo dos pagãos. Não tenha medo, terra, esteja feliz e celebre, o Eterno fez grandes coisas. Tenham medo, não tenham medo, animais selvagens, os campos e as campinas estão brotando, as árvores estão produzindo o seu fruto, uma grande safra que vem das figueiras e das parreiras. Filhos de Sião, celebrem, alegrem-se no seu Eterno, e haverá comida suficiente para o corpo, celeiros cheios de cereais, tonéis de vinhos e barris de azeite de oliva. Vocês vão comer até se fartar de comida boa, vocês estarão cheios de louvor pelo seu Eterno, o Deus que os pôs outra vez de pé e encheu de admiração. Vou derramar sobre vocês o meu espírito, sobre todo tipo de gente. Os filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos sonharão. Vou derramar do meu espírito. Tudo por quê? O povo se arrependeu. O povo se aproximou do Senhor. Se o arrependimento muda o coração de Deus, em contrapartida, o arrependimento vai trazer ao seu coração uma safra boa, uma fase diferente, uma frase auspiciosa, algo abundante, algo de grande expectativa. Te dará vida, remissão de pecados, dará salvação, uma disposição interior mudada, novas inclinações, o deleite no Senhor, a aversão ao mal, pecados limpos. Por mais devasso, por mais impuro que você seja, pelo arrependimento você receberá de Deus a compaixão, a misericórdia e a graça. E a sua vida, a partir daí, como pregado por João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. Que a sua vida demonstre isso. É isso que Deus tem para nós. Um chamado ao arrependimento. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A proposta de uma estrutura para o arrependimento, segundo o profeta Joel, é uma ideia de convocação, de pessoas convocadas, de pessoas que têm do Senhor uma orientação quanto ao caminho, de pessoas que vão experimentar resultados e consequências especiais do Senhor.
A convocação está feita hoje aqui com você. Você sabe que Deus é quem convoca. Deus usa os seus profetas para fazer isso. Você sabe que a convocação não é só por de fora. É para você que se pensa justo. Teu coração, faça uma investigação para ver se não precisa de coisas a serem tratadas. E o caminho é este: jejum, rasgar o coração, chorar, prantear, a amargura da alma, atitudes concretas, práticas. Muito triste ver em Apocalipse 9, que a despeito de todas as calamidades, a Bíblia registra assim, que mesmo assim não se arrependeram. Mesmo diante de tantas coisas ruins acontecendo, as pessoas continuaram nos seus próprios caminhos sem se arrepender. Que não seja essa a sua atitude. Que hoje você possa experimentar essa longanimidade do Senhor. Uma das imagens muito lindas que eu encontro nas Escrituras Sagradas é a declarada pelo profeta Jeremias, que foi na casa do oleiro e ele estava moldando um barro. E a Bíblia diz que ele moldou o barro e aquele vaso se lhe estragou nas mãos e ele passou a fazer dele um outro vaso. Que numa atitude de arrependimento você possa declarar: Deus, quero ser um vaso novo. Quero ser um vaso moldado e tratado por Ti. Nós vamos ouvir uma canção que declara isso: me transforma num vaso novo, Senhor. Me enche de vida. Senhor, me enche de pureza e fervor. Quebra todo o meu orgulho. Põe em mim o Teu amor. Que o Senhor possa falar ao seu coração através desta canção. Transforma no vaso novo, Senhor. Me enche de vida, pureza e fervor. Quebra todo o meu orgulho. Põe em mim Teu amor. Vaso novo, eu quero ser vaso novo. Preciso receber.
fazer esta oração? Pai, aqui está a minha vida, rendida diante do Senhor. A palavra de arrependimento não é apenas para os de fora, mas é para mim, para os meus pensamentos ruins, para as minhas atitudes equivocadas, para as minhas palavras que não deveriam ter sido ditas, pelo meu tratamento com a família, pela forma como tenho levado a minha vida com o Senhor, pela forma como desenvolvo meu trabalho, pela forma como administro as minhas finanças. Senhor, tem misericórdia de mim. Traga esse arrependimento profundo ao meu coração. Sou parte desta convocação. Não é o pastor que convoca, é a ordem do Senhor. É uma convocação que invade o mais profundo da minha alma, para tratar os bastidores do meu coração. Por isso, que haja uma disposição de cada um de nós, de nos aproximar diante do Senhor, de forma humilde, quebrantada, em jejum, em pranto, em angústia da alma, dizendo: eu errei, me perdoe, restaura. E eu creio que essa postura interior, expressa pelos lábios, mas provinda do coração, trará um mover no teu coração, e a nossa sorte mudará, e as bênçãos do Senhor estarão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Humildemente te pedimos, perdoa-nos e tem misericórdia de mim e de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.